e condena a morte. Peregrino, para não forçar muito a sua garganta, tivemos mais uma morte ainda há pouco, Peregrino. Um corpo foi encontrado aonde? Pois é, Paulo Guerra, foi na Rua B, no bairro Novo Aleixo. O carro do Instituto Médico Legal está se deslocando nesse momento, perícia técnica científica também, Paulo, para fazer a remoção desse corpo e os primeiros procedimentos de perícia e de investigação em relação a esse assassinato. Também ainda há pouco, há cerca de uma hora, um motoqueiro em alta velocidade colidiu com um carro na Alameda Cosme Ferreira, morreu no local, não é, Peregrino? Morreu, Paulo Guerra, no Siena vermelho que bateu nessa motocicleta que vinha com duas pessoas. Um deles morreu e morreu na hora. O Siena e a moto ainda no local, Paulo Guerra, Manaus-Trans também já trabalhando, perícia também já fazendo os primeiros procedimentos no local. Peregrino, um motociclista foi assassinado a tiros no Jorge Teixeira. Era o irmão dele que estava jurado de morte. Como o irmão não foi encontrado, resolveram assassinar o rapaz. Pois é, Paulo, infelizmente ele foi assassinado, né, no lugar do irmão. Isso aconteceu, Paulo Guerra, depois de uma corrida, né? E o rapaz acabou morrendo na hora, levando aí vários tiros pelo corpo. No estacionamento lá no bairro da Cachoeirinha, um homem também foi executado. Isso aí foi um acerto de contas, já que esse homem também tinha passagem pela polícia por homicídio e porte ilegal de arma, só isso. Pois é, e ele, detalhe, Paulo, que ele é um cara com toda essa ficha, ele tinha apenas 20 anos de idade, né? O Diego Barros, de 20 anos de idade, foi assassinado, ele já respondia a vários crimes na polícia, e ontem, em um acerto de contas, ele acabou morrendo dentro do estacionamento onde trabalhava. Um vendedor de DVD foi executado com 3 tiros no bairro do Coroado, um acerto de contas também, Alberto? Também, Paulo, né? Os bandidos chegaram, não levaram absolutamente nada, não anunciaram nenhum tipo de assalto, já chegaram, se certificaram que se tratava do Wesley Vieira, de 20 anos, e aí o mataram, né? Foram 3 tiros, Paulo Guerra, um no peito e 2 na cabeça. Pois é, Peregrino, não é só por aqui que tem violência, não. Então, uma notícia internacional que choca a todos, que acaba de sair, é que a polícia encontrou 39 corpos em um caminhão no Reino Unido. Um rapaz dirigia esse caminhão e ele é acusado de ter matado essas 39 pessoas, inclusive uma criança. Meu Deus, Paulo, né? Que isso vai ganhar com certeza aí as manchetes em todos os noticiários no dia de hoje. Pois é, já está aí, daqui a pouco vamos trazer detalhes. Peregrino, até daqui a pouco também. Nós voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. Vamos trazer também detalhes de um assalto que ocorreu. Você me passava também essas informações, Paulo, de um ônibus do aeroporto, né, da linha 305, que foi assaltado e os bandidos fizeram 2 disparos dentro do ônibus. É 306, né, Peregrino, essa linha? Isso, 306, que faz a linha para o aeroporto. Da empresa Vega, foi próximo ao aeroporto, as pessoas estão vendo os aviões, de repente os caras anunciaram, isso eram 6 homens, Peregrino? Não, Paulo, 6 homens, né, logo após deixar a Torquato Tapajós, assim que adentrou ali o viaduto 28 de março, eles anunciaram o assalto e mais lá na frente, antes de chegar no aeroporto, eles deixaram o coletivo com os pertences dos passageiros e a renda do ônibus, além de terem atirado lá na janela do ônibus também, estilhaços dos vidros do ônibus, feriu uma pessoa. Pois é, foi próximo ao Terminal 1 e lá do aeroporto Eduardo Gomes. Esse ônibus fazia a rota Campos Sales, aeroporto e Praça da Saudade. Até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. 5h57. O Comando de Policiamento Ambiental apreendeu 528 quilos de pirarucu lá no bairro Nova Esperança. Um homem que seria responsável pelo pescado ilegal foi levado para a delegacia. A ação foi realizada por volta das 12h30 de ontem. A polícia recebeu via linha direta uma denúncia sobre um forte odor de carne apodrecida vindo de um galpão. Mediante a informação, a equipe se deslocou até o local e constatou tratar-se de um homem que realizava a salga de mantas de pirarucu de forma clandestina. O prefeito Josione Souza, membro da diretoria da Associação dos Municípios do Amazonas, participou ontem da reunião com os demais prefeitos dos municípios e o vice-governador Carlos Alberto,
onde foram debatidos entraves e necessidades de investimentos no interior do estado. Esteve presente também o Banco do Brasil, tratando de financiamento de obras públicas. O prefeito Josione Souza destacou que o estado precisa investir em obras de infraestrutura para gerar emprego e renda e abordou a situação dos hospitais do interior que estão precisando de maior investimento no estado para garantir melhorias na prestação do serviço de saúde à população dos municípios do interior. A Superintendência de Habitação do Amazonas intensifica a formalização de processos de 230 imóveis para desapropriação localizados às margens do Igarapé do 40, no trecho das ruas Silves e Maués, bairro de Cachoeirinha, que contemplam áreas de obras do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosami. O atendimento específico para moradores desse trecho começou na segunda-feira e vai até esta quarta-feira na sede do órgão. O Instituto de Previdência de Iranduba, o INPREV, inicia hoje o recadastramento anual de aposentados e pensionistas. O horário de atendimento é das 8 ao meio-dia na sede do Instituto, no centro da cidade. Segundo a presidente do INPREV de Iranduba, Clemilda Falcão, de hoje até o dia 31 de outubro serão recadastrados os aposentados com os nomes iniciados pelas letras A a L. De 1º a 12 de novembro, aposentados com os nomes iniciados pelas letras M a Z. E de 13 a 22 de novembro, todos os pensionistas. Interagindo com os ouvintes, queremos agradecer a vocês que acompanham o Jornal da Manhã através do YouTube, difusora 24H. E você pode acompanhar também no YouTube o Jornal da Manhã e através do aplicativo Mano. E hoje a nossa ouvinte que completa 90 anos, Eduardo Silva, mãe do nosso companheiro J. Rai, Dona Maria Mirtes da Costa Lima, está aniversariando, completando 90 anos. Ela é uma das mais antigas ouvintes da Rádio Difusora. Parabéns a ela e ao J. Rai. 6 horas em Manaus. Tempo é instável, a temperatura é de 25 graus. O aplicativo Mano nos dá aqui a informação de que a Núbia está acompanhando o Jornal da Manhã lá no Rio Preto da Eva. E também lá em Iranduba, a Maria Zeneide, lá no quilômetro 7. E você pode acompanhar o Jornal da Manhã através não só do aplicativo Mano, como no YouTube, difusora 24H. O colegiado do Tribunal de Contas do Amazonas julgará nesta quarta-feira 32 processos durante a 36ª sessão ordinária de 2019. A sessão será realizada no Pleno da Corte de Contas a partir das 10 horas. Os 32 processos em pauta são referentes a 10 prestações de contas, 10 recursos de revisão, de reconsideração e ordinários de gestores e ex-gestores que tentam reverter decisões proferidas pelo tribunal. 7 representações, uma tomada de contas, uma denúncia e 3 embargos. A sessão do Pleno será conduzida pela conselheira presidente Yara Lins dos Santos e terão processos em pauta os conselheiros José Filho, Ari Moutinho e Mário de Mello, além do auditor Luiz Henrique. Com mais de 15 serviços disponíveis ao público, termina hoje a edição da Praça do Consumidor no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. Promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado, CDC-ALEAN, em parceria com a Defensoria Pública do Estado, a ação conta com a participação de representantes das empresas Amazonas Energia e Águas de Manaus. Obras anunciadas no 9º e 10º tranche do programa Luz para Todos serão executadas. Isso foi o que garantiu ontem na Assembleia Legislativa o diretor de distribuição do interior, Radir Gomes, adiantando que já foram realizadas mais de 140 mil ligações por meio do programa Luz para Todos em diversas comunidades e que o contratado de todas as empresas que irão executar as ligações já foi realizado. A informação foi dada na Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado estadual Sinésio Campos. Até o dia 18 de novembro, a empresa Potássio do Brasil deverá apresentar projeto de empreendimento que envolve atividades de extração mineral, detalhando os possíveis impactos ao modo de vida do povo indígena Mura em Altazes e Careiro da Várzea, em cumprimento ao protocolo de consulta construído pelos indígenas como parte de acordo judicial. As tratativas são conduzidas no âmbito de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Com asfalto nas ruas, a Prefeitura Municipal avança na melhoria de infraestrutura de bairros de Manacapuru. Mesmo com a crise econômica, a gestão municipal tem avançado com ações que alcançam comunidades que carecem muito do serviço de asfaltamento.
As melhorias resultam do investimento exclusivo do governo do estado, que tem como objetivo recuperar a malha verde da cidade, conferir maior mobilidade urbana e promover mais qualidade de vida para a população. O serviço de asfaltamento vem sendo acompanhado pelo competente secretário de Articulação Política, Major Afrânio, com a meta de pavimentar 80% de vias, contemplando bairros que nunca haviam recebido obras de infraestrutura, como o bairro de São João do Meriti, condomínio Frazão, hoje Brisa dos Solimões, e ruas de difícil acesso, como Josefa Menezes, do bairro Morada do Sol. A ação de requalificação asfáltica alcança avenidas e outras vias dos bairros, favorecendo ainda o tráfego de veículos nestes locais. Além da pavimentação, os serviços incluem criação de novas vias, drenagem, terraplanagem, calçamento, implantação de meio-fio e sarjeta em algumas ruas e avenidas que realmente necessitam desses serviços. A expectativa é que muito em breve toda a cidade seja contemplada com asfaltamento, já que está garantido mais de 42 quilômetros de asfalto provindo de emendas parlamentares, conquista das viagens do prefeito Beto D'Angelo a Brasília. No mais, quem está na escuta deste noticiário é o senhor Ananias, lá na comunidade Pataó, no Rio Manacapuru, e também nosso amigo Bonifácio Queiroz e sua mamãe, Dona Elisa Queiroz, no centro da cidade. De Manacapuru, Zeg-Deg, para o Jornal da Manhã. 6h08 e em Foz do Iguaçu, quem acompanha o jornal é o Sargento Alfaia. Nesta terça-feira foi realizada a 282ª reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAN, no auditório da Federação das Indústrias do Estado, que aprovou 31 projetos com investimento total de 639,1 milhões e previsão de 1.597 empregos. No dia em que a população comemora o aniversário de 350 anos de Manaus, as galerias populares, o shopping Felipe Down e o mercado Adolfo Lisboa estarão abertos ao público normalmente. A informação é da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, a SEMAC. Prefeitura e Governo do Estado decretaram ponto facultativo em todas as repartições públicas nesta sexta-feira, dia após feriado do aniversário de Manaus, e na segunda-feira, 28, quando se comemora o Dia do Servidor Público Municipal. Visando auxiliar no deslocamento do público a Ponta Negra, onde será realizado o Boi Manaus 2019, hoje e amanhã no Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana disponibilizará 85 veículos do transporte coletivo, sendo 70 carros das 6 linhas que atendem o local e 15 veículos de suporte que poderão ser utilizados em quaisquer linhas conforme demanda. O evento celebrará o aniversário de 350 anos da cidade e pelo 5º ano consecutivo acontece no local este ano com a presença de mais de 30 artistas se revezando nos 4 trios elétricos. No dia 23, a operação dos ônibus que atendem a Ponta Negra seguirá até a 1h da manhã. Já no dia 24, a frota será reforçada até a meia-noite. A Amazonas Filarmônica, com participação do barítono Inácio de Nono, realiza o concerto homenagem a Manaus 350 pela série Guarani 16 nesta quinta-feira no Teatro Amazonas às 20 horas. O repertório reúne o hino municipal de Manaus e obras do mesmo amazonense Cláudio Santoro, do maestro amazonense Cláudio Santoro, com a estreia de uma sinfonia. O evento tem entrada gratuita. O programa inicia com a versão instrumental do hino de Manaus de Nicolino Milano, que foi recentemente orquestrado e editado pelo maestro Otávio Simões. Em seguida serão apresentados prelúdios e canções de amor de Cláudio Santoro, que são inspirados nos poemas de Vinícius de Moraes. O concerto será finalizado com a Sinfonia número 10 de Santoro, intitulado Amazonas. A obra estreou em 1982 com a agência do maestro amazonense, porém é a primeira vez que é apresentada no Amazonas. Marcelo de Jesus explica que a sinfonia faz parte da última fase da carreira de Santoro, na qual ele explora o sensorial amazônico. O concerto ainda faz parte das comemorações do centenário de Cláudio Santoro em 2019. Polícia. Como já informamos ainda há pouco, o ônibus da linha 306 da empresa Vega foi assaltado ontem próximo ao aeroporto Eduardo Gomes, na Avenida Santos Dumont. Segundo informações da polícia, ao menos 6 homens com armas brancas e uma arma de fogo caseira levaram os pertences dos passageiros e a renda do coletivo. A linha 306 faz a rota Campos Sales, aeroporto Eduardo Gomes, Terminal 1 e Praça da Saudade. Segundo o motorista, os suspeitos ainda chegaram a disparar 2 vezes. Um dos disparos quebrou uma janela do ônibus e os estilhaços feriram superficialmente um passageiro. Peregrini, mais um outro assalto, não?
Não, Paulo, parou por aí, né? Tivemos aí esse assalto, no dia de ontem mais um, Paulo Guerra, e principalmente aquele ônibus da linha 560, mais uma vez aí, já tivemos aí histórias de assalto, e dessa vez aí o ônibus do aeroporto, né? O assalto aconteceu quando o ônibus fazia o trajeto da Praça da Saudade para o aeroporto. Chega informações aqui à nossa central de jornalismo que aconteceu um acidente na estrada na Rodrigo Otávio. E Pellegrini também diz que um acidente grave aconteceu, segundo informações, no porto do Chibatama, envolvendo uma carreta. A informação chega aqui à nossa central de jornalismo e que naturalmente serão confirmadas e com detalhes posteriormente. Com certeza, Paulo Guerra, né? De acidente de trânsito também, nós já tivemos na madrugada de hoje um acidente com morte, e o outro, Paulo, que estava na moto também, está gravemente ferido, deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Pellegrini, os pronto-socorros da cidade, que é muita movimentação? Até que não, Paulo, tanto no 28 de agosto, quanto no Platão Araújo, quanto no pronto-socorro João Lúcio, a movimentação não fugiu aqueles números que nós já estamos acostumados a ver, né? Aqueles números do cotidiano. A maior movimentação deu-se no pronto-socorro Platão Araújo. Ainda se aguarda, não é, Pellegrini, o balanço da grande operação que foi realizada ontem à noite lá no Monte Oreb. A polícia chegou silenciosamente para não espantar os garotos, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, e vamos esperar o resultado dessa operação, dessa grande mobilização policial que foi feita ontem lá na invasão Monte Oreb, né, Paulo? Os moradores de lá já aguardavam por essa operação, muito tráfico de droga, milícia, assassinatos e outros crimes, Paulo, vem acontecendo com um grande número lá naquela invasão. Pellegrini, teremos aí um final de semana muito prolongado. Sexta-feira ninguém trabalha, sábado nem se fala, domingo também não e segunda também não, Pellegrini, porque é dia do funcionário público. E as repartições públicas do estado e do município só voltarão a funcionar na terça-feira, Alberto Pellegrini. Pois é, uma festa, principalmente para os alunos, né, Paulo, que vão aí ter um feriadão daqueles bem prolongados, e a expectativa, Paulo Guerra, e ouvintes, é que nós tenhamos aí uma grande movimentação, né, Paulo? Você já inclusive já me pautou em relação a isso, para nós fazermos aí um levantamento, uma cobertura sobre isso no Jornal da Manhã, na rodoviária, no porto e principalmente nas saídas de Manaus por estrada, como ali no porto da Ceasa e na Ponte Rio Negro. É bom lembrar que a fiscalização será rigorosa nas saídas de Manaus, principalmente pela M10, Pellegrini, e a M70 também. As pessoas que vão dirigir, que vão para os sítios, que vão deixar a cidade, é bom se acautelar e estar com o veículo com os documentos em dia, assim como os pneus e também as condições de trafegabilidade do veículo, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? Uma coisa que o motorista geralmente não atenta são os pneus, serão verificados, né? Nas blitz que serão feitas aí nas principais entradas e saídas de Manaus, todos os equipamentos de segurança, iluminação do carro, etc., tudo isso será fiscalizado para quem for deixar Manaus através da estrada. E é bom lembrar também que a ASAN estará de olho nos ônibus, também nas vans, não é, Pellegrini, e esse pessoal que faz transporte aí com mais número de pessoas nos veículos. Essa fiscalização da ASAN dá-se todo dia, e com esse feriadão, Paulo, com certeza será intensificada, terão aí mais profissionais trabalhando. A ASAN sempre realiza um grande trabalho quando há esses feriados e também no dia a dia. Teremos sim, Paulo, uma grande fiscalização para quem está pensando aí em deixar a cidade. Pellegrini, tivemos um assalto ontem à noite na linha 612 Japim, em Codajás. Informação que chega aqui a nossa reportagem, e isso aconteceu ontem à noite, linha 612. A bandidagem tá danada, né, Pellegrini? Tá danada, Paulo, não tinha conhecimento desse assalto, aí aconteceu mais um, né, Paulo Guerra? Os motoristas, cobradores, os passageiros em geral vivem em pânico, os estudantes das faculdades, estudante que tem que pegar o coletivo para ir para casa, para voltar para casa, passam por momentos de pânico todas as noites quando entram no ônibus do transporte coletivo. Pellegrini, vamos torcer para que nesse feriado prolongado a cidade não viva muita agitação. E naturalmente que os pronto-socorros nesses feriadões aí ficam superlotados, não é, Pellegrini? Costumam bombar, Paulo Guerra, é assim que tem sido, né? Nos últimos feriados aí prolongados que nós acompanhamos aqui pelo Jornal da Manhã,
pronto-socorro João Lúcio é completamente lotado, 28 de agosto, o próprio Delfina Viz, no último feriado, bombou Paulo Guerra como nunca, muita gente dando entrada naquela unidade de saúde que fica no extremo norte da cidade, e assim tem sido, né? Quando tem feriadão, vamos esperar que esse tenhamos aí um pouco mais de paz. Pellegrini, um corpo de homem foi encontrado aonde, hein? Pois é, Paulo Guerra, nós temos aí a informação de que um corpo foi encontrado no bairro Novo Aleixo, Paulo. Rumores dão conta de que pode ter sido também o corpo de uma criança. Não foi ainda, o carro do Instituto Médico Legal ainda não chegou ao local, o Departamento de Perícia Técnica também está em deslocamento. O fato é que tem uma pessoa morta na rua perimetral no bairro Novo Aleixo, mas não se sabe ainda ao certo, Paulo Guerra, de quem se trata, se é de homem, se é de mulher ou até mesmo de uma criança. 6h23 em Manaus. Pellegrini, complemente o noticiário policial. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, dizendo, Paulo Guerra, as notícias do Instituto Médico Legal. Na rua General Glicério, o gerente de um estacionamento foi morto. Ele trabalhava lá na rua General Glicério, nesse estacionamento. Trata-se de Diego Barros, de 20 anos de idade. Paulo Guerra e ouvintes, como você já trouxe, Paulo, as informações na abertura do nosso noticioso, o Diego Barros já tinha passagem pela polícia. Ele foi vítima, possivelmente, de um acerto de conta. Na Alameda Cosme Ferreira, madrugada de hoje, uma moto em alta velocidade colidiu com o Siena vermelho, bem na entrada do conjunto Castanheiras. Paulo Guerra, um dos ocupantes da moto, acabou morrendo na hora. O outro ficou gravemente ferido, foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde permanece até o presente momento internado em estado grave. Nesse acidente que ocorrera por volta das 5h55 da madrugada de hoje, um morreu na hora e o outro está gravemente ferido, internado no pronto-socorro João Lúcio. Ele morreu por engano. O mototaxista Lincoln Castro, de 38 anos, morreu vítima de assassinato. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele foi assassinado no lugar do irmão. Essas são as informações que chegam através da polícia. Ele teria sido assassinado por engano. Os traficantes chegaram, ou não, né? Os traficantes chegaram para matar o irmão dele, já que não encontraram, mataram o irmão do que estava sendo procurado. Ele era mototaxista, era trabalhador e foi morto na mão de bandidos no lugar do irmão. Execução no bairro do Coroado à noite de ontem. Wesley Vieira, de 20 anos, vendedor de DVD, foi assassinado com 2 tiros na cabeça e 1 no peito. O crime aconteceu, era por volta de 21 horas de ontem, na Avenida Beira Rio, no bairro do Coroado. Na avenida principal, na avenida perimetral do bairro Novo Aleixo, um cadáver foi encontrado na manhã de hoje. Não se sabe ainda ao certo de quem se trata. O Departamento de Perícia Técnica Científica, a polícia, as equipes do Instituto Médico Legal estão em deslocamento nesse momento para o local do crime. Pedindo desculpas aos nossos ouvintes, a garganta variada, mas ainda assim trouxemos as notícias de polícia da noite e madrugada. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Vamos começar com o dia de sorte. O concurso foi o 216. As dezenas sorteadas foram 05, 08, 09, 14, 25, 28 e 30. Repetindo os números do dia de sorte: 05, 08, 09, 14, 25, 28 e 30. O prêmio acumulou e com 6 dezenas, 88 apostadores, cada um vai receber R$1.505,31. E aqui na concurso 5.103 também acumulou dezenas sorteadas
01 09 14 20 e 78. Repetindo. 01 09 14 20 e 78. A quadra saiu para 121 apostadores, cada um vai receber daqui a pouco na Caixa Econômica Federal R$ 4.455,90. O Alterno teve 8.678 apostas ganhadoras com premiação individual de R$ 93,42. A Lotomania no concurso 2015 sorteou as dezenas 11, 24, 26, 27, 28, 32, 35, 37, 42, 45, 48, 52, 54, 64, 65, 76, 90, 92 96 e 97. O prêmio voltou a acumular. E com 19 números, 10 apostas, cada uma recebe R$ 22.927,01. E finalmente vamos à Mega Sena concurso 2.200. As dezenas sorteadas neste concurso foram estas: 11, 15, 28, 36 43 e 55. Repetindo: 11, 15, 28, 36 43 e 55. O prêmio acumulou e a estimativa para o próximo concurso, dia 24, amanhã, é de R$ 24 milhões. A quina saiu para 52 apostas, 52 apostas, cada uma vai levar R$ 31.034,46. Agora teve 3.371 apostas ganhadoras com premiação individual de R$ 683,89. Agora 6h32 em Manaus. Esportes. O Corinthians se classificou à semifinal da Copa Libertadores Feminina ao vencer o Santiago Morning por 2-0 ontem à noite, lá no Estádio Olímpico Atahualpa, lá em Quito. Com amplo domínio do jogo, o Corinthians chegou à vitória com gols de Giovanna Crivellari no primeiro tempo e Juliette logo no início da segunda etapa. Uma pessoa morreu e 19 foram detidas durante a operação policial contra a quadrilha de torcedores do Flamengo, suspeitos de planejar a invasão nesta quarta-feira ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, durante a semifinal da Copa Libertadores contra o Grêmio, informaram fontes oficiais. O comunicado da polícia revelou que o bando trocava mensagem de áudio e vídeo em um grupo criado em uma rede social para programar a invasão. Entre as informações coletadas durante a operação, na qual foram intimadas a depor outras 89 pessoas, há mensagens em que o bando ameaçava matar policiais, praticar roubos, causar danos e constranger os torcedores do Grêmio. A torcida lotou a La Bombonera nesta quarta-feira e fez grande festa, mas não foi suficiente para o Boca Juniors ficar com a vaga na final da Libertadores. Os mandantes derrotaram o Boca Juniors por 1-0 com um gol marcado por Hurtado no jogo de volta da semifinal da competição continental. No entanto, os milionários avançaram a decisão, já que venceram a partida de ida por um gol a mais. A partida teve uma presença brasileira. Wilton Pereira Sampaio foi o responsável por apitar o clássico decisivo, sendo auxiliado por Fabrício Vilarinho e Rodrigo Correa. O árbitro teve que postergar o início do jogo, já que a quantidade excessiva de papéis picados no gramado tornava o futebol impraticável. Com a vaga garantida na final, o River Plate agora aguarda a definição do seu adversário na grande decisão da Libertadores. Nesta quarta-feira, o Flamengo recebe o Grêmio do Maracanã às 21h30. Na partida de ida, as equipes empataram em 1-1. O Flamengo joga por um empate sem gols e com gols a decisão vai para a marca do pênalti. 6h35 em Manaus. Temos informações com o repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. Ainda há pouco nós noticiávamos no nosso noticiário policial, aqui dentro do Jornal da Manhã, Paulo, de um crime ocorrido no bairro Novo Aleixo na madrugada de hoje. Pois bem, Paulo, era por volta de 5h55 da madrugada de hoje, quando nós recebemos a informação de um assassinato no bairro Novo Aleixo. Pois bem, foi lá na Avenida Perimetral, Paulo, e agora temos a confirmação de que trata-se de um rapaz de 14 anos que foi assassinado com tiros na cabeça. As informações dão conta, Paulo, de que esse rapaz já era acostumado a cometer crimes na área do bairro Novo Aleixo, e ainda há pouco, já no finalzinho dessa madrugada, agora há pouco, às 5h55, ele foi assassinado com 3 tiros na cabeça. Paulo Guerra.
Últimas notícias. O dólar teve a maior queda em quase 2 meses e a Bolsa de Valores voltou a bater recorde. O dólar comercial fechou esta terça-feira vendido a R$4,076. Esse foi o maior recuo para um dia desde 4 de setembro, quando a divisa tinha caído 1,79%. No mercado de ações, o dia foi de euforia. O índice Bovespa da B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, terminou o dia aos 107.381 pontos, com alta de 1,28%. O Ministério da Educação divulgou ontem orientações sobre o horário das provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, que será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, em 1.727 municípios. Como a aplicação segue o horário de Brasília, dependendo do local, os relógios podem estar até 2 horas atrasados e os participantes devem ficar atentos. Cerca de 5,1 milhões de pessoas estão inscritas para o exame. E atenção, Acre e 13 municípios do Amazonas, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Irunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamaraty, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga. Abertura dos portões às 10 horas da manhã. Fechamento dos portões às 11 horas. Término das provas às 17 horas. Amazonas, com exceção dos 13 municípios já inscritos, Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul. Abertura dos portões às 11 horas, fechamento dos portões às 12. Início das provas às 12h30, término às 18 horas. A Federação Única de Petroleiros e o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro anunciaram para o próximo sábado o início de uma greve nacional da categoria. Lideranças dos trabalhadores do setor consideram que a Petrobras está sendo intransigente em relação às suas reivindicações. Agora prometem parar a produção em 72 horas se a estatal não mudar de posição. A empresa oferece reajuste salarial abaixo da inflação, 70% do INPC, e quer migrar seus empregados para a nova legislação trabalhista. Com isso, quem ganha salários mais altos, por exemplo, poderia perder o reajuste do acordo. Ernest Araújo alerta Gilmar Mendes a não se intrometer na política externa. Em carta, o ministro do STF, chefe do Itamaraty, diz que o judiciário não tem competência sobre política externa, que a mudança na diplomacia atende a mandato popular e confirma mudança na postura internacional do país em temas de gênero. Chancelaria paulina entregou telegramas e instruções sobre o assunto. Depois da reforma da Previdência, o governo se concentrará na reforma do Pacto Federativo e enviará a proposta ao Congresso na próxima semana, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele falou rapidamente com a imprensa ao deixar o Senado, onde acompanhou a divulgação do resultado da aprovação do texto principal da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que reforma a Previdência em segundo turno. O Brasil é o único país com 2 universidades na lista de 5 melhores no ranking de universidades da América Latina 2020. As instituições paulistas Universidade de São Paulo, SP, e Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, ficaram na 2ª e na 5ª colocação, respectivamente. Pelo 3º ano consecutivo, a Pontifícia Universidade Católica do Chile encabeçou a lista que avaliou a quantidade de 400 universidades latino-americanas. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou uma série de medidas para tentar conter os protestos que tomaram todo o país e deixaram 15 mortos em 5 dias. A capital, Santiago, e diversas outras regiões chilenas estão sob toque de recolher. Antes, ele chegou a pedir desculpas. Cerca de 1.420 pessoas foram detidas durante os protestos no Chile, informou o Instituto Nacional de Direitos Humanos do país hoje. Foi decretado toque de recolher em Valparaíso, Coquimbo e La Serena, de acordo com a imprensa local. Segundo o Instituto, dos 1.420 presos, 181 são crianças e adolescentes e 300 são mulheres. Conseguimos registrar denúncias de abuso físico e verbal, espancamentos e atrasos policiais ao conduzir detidos para a delegacia, mantendo-os nas viaturas com pouca ventilação e superlotadas por longas horas, disse ele. Os cadáveres de 39 pessoas, incluindo um adolescente, foram encontrados dentro de um caminhão em uma zona industrial de Essex, no Reino Unido. A polícia e o serviço de emergência foram chamados para o local por volta das 1h40 desta quarta-feira. Segundo a Sky News, o óbito das 39 pessoas foi declarado no local e o condutor do veículo, um jovem da Irlanda do Norte de 25 anos, foi preso por suspeita de homicídio. As autoridades acreditam que o caminhão tivesse partido da Bulgária e entrou no Reino Unido pelo país de Gales no último sábado. 6 horas e 47 minutos em Manaus.
O vice-presidente do Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia, Antônio Costas, pediu demissão em meio às fortes críticas ao trabalho do organismo pela paralisação de 20 horas da contagem preliminar dos votos da eleição do último domingo. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, anunciou na noite de ontem, em discurso no plenário da Câmara, que desistiu da indicação para ocupar o posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Na segunda-feira, no Japão, o presidente Jair Bolsonaro já havia dito preferir que o filho ficasse no Brasil para pacificar o PSL, que vive uma crise interna. Ontem, Eduardo Bolsonaro nomeou vice-líderes e fez trocas de membros da CCJ. O partido segue rachado. A deputada federal Joyce Heisselmann, destituída da liderança do governo no Congresso, denunciou o gabinete da maldade no Palácio do Planalto, onde, segundo ela, assessores dos filhos do presidente produzem informações falsas para difusão nas redes sociais. A desistência de Eduardo Bolsonaro abriu caminho para o embaixador Nestor Foster. O diplomata foi plano inicial do governo antes de o filho do presidente desejar a vaga. O juiz Danilo Fontinelli, titular da 11ª Vara da Justiça Federal do Ceará, rejeitou o pedido de arquivamento do inquérito instaurado com a prisão em flagrante no aeroporto de Congonhas de José Adalberto Vieira da Silva, que tentou embarcar para Fortaleza em julho de 2005 com dólares na cueca. Assessor do deputado federal José Nobre Guimarães, do PT do Ceará, Silva transportava 209 mil reais numa maleta de mão e 100.500 dólares junto com seu corpo, sem comprovação de origem e registros de câmbio. À época dos fatos, José Adalberto Vieira da Silva era secretário da organização do PT no Ceará, além de assessor parlamentar de Guimarães. José Nobre Guimarães é irmão do ex-deputado federal José Genuíno Neto, ex-presidente do PT, que foi ouvido no inquérito e disse não ter nada com o acontecido. O Senado aprovou ontem por 60 votos a 19 em segundo turno o texto base da reforma da Previdência. Os senadores chegaram a analisar parte dos destaques propostas para mudar a redação, mas não concluíram essa etapa. Dos 4 destaques apresentados, 2 foram analisados durante a sessão e acabaram rejeitados. A votação será retomada nesta quarta-feira e a sessão está marcada para as 9 horas. O texto a ser aprovado seguirá para a promulgação pelo plenário do Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal retomará o julgamento para definir o momento em que uma pessoa condenada poderá ser presa, se após condenação em segunda instância ou se somente quando se esgotarem todos os recursos, ou seja, o trânsito em julgado. O julgamento começou na semana passada com as manifestações dos advogados dos autores de ações sobre o tema. A sessão será retomada às 9h30. Por ser o relator das ações, o ministro Marco Aurélio Melo será o primeiro a votar. A decisão a ser tomada pelo STF poderá ser por unanimidade ou por maioria de votos. Se algum ministro quiser mais tempo para analisar o caso, poderá apresentar pedido de vista, o que suspenderá o julgamento. Destaques de capa dos principais jornais do país hoje. O Globo do Rio de Janeiro. Plenário do Senado aprova texto base da reforma e cria idade mínima para aposentadoria. Folha de São Paulo. Governo avaliará se decreta estado de emergência ambiental no Nordeste, diz Mourão. O estado de São Paulo. Comando da PM afasta diretor de colégio militar em Goiás após denúncias de nudez em revistas íntimas. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Acusado de praticar bullying em criança, MC Gui pede shows e negócios. Valor econômico. Câmara confirma Eduardo Bolsonaro como líder do PSL. Estado de Minas. Morre Alan Duarte, piloto do avião que caiu no bairro Caiçara, em BH. Jornal do Comércio no Recife. Litoral pernambucano, 489 toneladas de óleo recolhidas das praias. Fortaleza, Diário do Nordeste. Universidade aumenta prazo para que vítima de queda de edifício aprovado em concurso se apresente. Porto Alegre, 0 hora. Deputados pró-Bolsonaro conseguem eliminar para evitar suspensão do PSL. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.